Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de História. Eu sou o professor Ícaro e ficarei responsável pela disciplina de História. Na nossa primeira aula, vamos entender as diversas teorias acerca dos primeiros habitantes do nosso continente, América. Ok? Vamos entender as possíveis teorias, as diversas teses de como eles chegaram aqui, uma vez que vieram da África, do continente africano. E vamos entender também e conhecer traços do primeiro ser humano a aportar no nosso país, né? Que é a Luzia, batizado como Luzia. Vamos entender mais um pouco. As teorias de povoamento. Bom, surgiram com o tempo, começam a surgir diversas teorias de como foram que como os primeiros humanos chegaram ao nosso continente, né? Uma delas é o Estreito de Bering, para que você sabe que é essa partezinha aqui ó, na imagem. O Estreito de Bering, esse nome foi dado ao grande navegador russo, né, Bering, que em 1700 e pouco fez uma travessia nesse estreito que é de difícil acesso por conta da localização e a questão das calotas polares, gelos, enfim, ele conseguiu fazer essa travessia. E ao fazer essa travessia, em paz, né, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu chegar ao seu destino, atravessando a Ásia, a Sibéria e chegando ao Alasca, o continente norte-americano. Ok? Bom, o que é o Estreito de Bering? O Estreito de Bering ele separa o continente asiático da porção norte da América. Há cerca de 12 mil anos, o congelamento do estreito e a baixa no nível das águas do Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América, o que dá a entender que durante o período glacial, né, o período baixo, as águas começaram a baixar, diminuir e foram assim formando terras, né, aparecendo as terras, e isso facilitou o tráfego humano de um continente para o outro, certo? Os defensores dessa tese migratória embasam-se nos vestígios pré-históricos encontrados no sítio de Clovis, um lugar localizado no Novo México, nos Estados Unidos. A gente vai aprofundar isso mais à frente, tá bom? Aqui vocês podem observar é o Estreito de Bering visto do satélite, certo? Ver como é pequeno. Existe uma determinada época do ano que a Terra fica mais próxima uma da outra, né? O que facilita talvez o tráfego, que acredita que a migração aconteceu durante esse período baixo glacial, ok? Outra teoria é chamada teoria malaio-polinésia. O que seria essa teoria malaio-polinésia? Os polinésios que viviam nas ilhas aqui, ó, por volta na Oceania, no continente da Oceania, eles teriam vindo de ilha em canoas de pranchas ao longo de várias gerações até chegarem ao litoral americano, ou seja, isso não foi algo rápido, eles não levaram simplesmente algumas horas, mas levaram anos e anos, gerações por gerações, né? O que implica dizer que apesar de que a gente não consegue ver por aqui, mas o mapa mundi é cheio de ilhas, né? Essas ilhotas pequenininhas perdidas entre o Oceano Pacífico, né? Entre esses dois continentes, a Oceania e a América. O que se acredita que de fato essa travessia foi durada de geração em geração. Eles, através de pranchas, de canoas, eles conseguiram passar de ilha em ilha até chegarem aqui. Essas setas vermelhas são as prováveis rotas do ser humano para a América, certo? Uma vez que a teoria mais apontada defende que o ser humano iniciou ou começou sua jornada na África. A África é o berço dos primeiros hominídeos, os primeiros homens, certo? A teoria transoceânica. A teoria transoceânica acredita que há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia, na região da Oceania, que a gente falou agora há pouco, se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. Era aquela ideia de deixa o vento me levar, certo? Ficaram à deriva e o vento soprou e levou eles, sem querer querendo, como diz o Chato, a aportar no continente americano.
Isso é uma possível teoria, a teoria transoceânica, que através das correntes marítimas os levaram ele para outro continente. A teoria de Clovis, Clovis, como a gente falou, é um dos sítios arqueológicos que fica no Novo México, nos Estados Unidos. Acredita que os primeiros habitantes teriam chegado ao continente há 12 mil anos depois de cruzar a Beríngia, certo? Depois de cruzarem a Beríngia, eles chegaram há cerca de 12 mil anos, passando por essa parte aqui, ó, certo? Professor, e qual a prova? Há resquícios de ossos, né, datados. E como é que eles sabem que tem esse prazo? Bom, eles têm uma técnicazinha lá que eles conseguem averiguar a questão da oxidação dos ossos, a questão do tempo, eles conseguem datar mais ou menos quanto tempo aqueles restos mortais, aquela carcaça, aqueles ossos estão ali. Uma característica também é que por conta da localização, né, ser mais próximo do polo, lugar mais frio, há uma conservação maior, né? Por isso que esses ossos é possíveis datar de tanto tempo por conta da localização deles no frio, né? Conseguiu conservar mais. Descobertas arqueológicas. Os estudiosos do povoamento da América, que os primeiros habitantes do continente acreditaram que eles eram caçadores e coletores. Isso se dá por conta das descobertas, né? Das pontas das lanças dele, né? Que eram tanto para caçar como para o corte, né? O que implica dizer que eles já sabiam manusear muito bem isso, né? O ser humano naquela época também já usava de suas artimanhas para conseguir caçar e coletar. Usavam lanças e flechas com pontas de pedra, né? Uma forma de mostrar que eles já eram bastante desenvolvidos. Sítio arqueológico brasileiro. A evidência mais antiga de vida humana encontrada aqui no Brasil foi localizada na Lagoa Santa, um parque que tem em Minas Gerais. O fóssil de uma mulher, né, foi encontrado o crânio de uma mulher e foi batizado por nome de Luzia. A palavra Luzia significa luz, talvez por isso eles deram esse nome, né? Porque ao descobrir o fóssil do primeiro humano mais antigo encontrado no Brasil, remete-nos à ideia de que há mais, né? O Brasil aqui é muito rico também para as descobertas arqueológicas, certo? A característica do fóssil da Luzia é negroides, ou seja, há traços africanos, o que implica dizer que houve sim essa migração, essa travessia, né? Agora ninguém sabe de fato se foi por via terrestre, como o Estreito de Bering, ou se foi via transoceânica, né? O Malaio Polinésia, que é pelo mar, né? A datação, a avaliação dos ossos, né? É cerca de mais ou menos de 12 mil anos, né? E o cara que descobriu, o arqueólogo que descobriu, foi Walter Neves. Professor, o que é arqueologia? Arqueologia, galerinha, é a ciência que estuda os vestígios materiais da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade, né? É o trabalho de um arqueólogo. Não, aqui, infelizmente, não se ganha muito, né? Tem que ser mesmo por amor, vocação, porque o trabalho é um trabalho árduo, né? Como vocês observarem, em diversas situações, diversos climas, e também tem que ser, ao mesmo tempo tem que ser árduo, também tem que ser bastante delicado, porque ele vai tratar de relíquias, né? Tá pesquisando relíquias, tratando, então, pesar a mão pode destruir todo um trabalho, certo? A gente tem uma arqueóloga que não é brasileira, mas adotou o Brasil como país, né? Que é um exemplo para nós, que é a Niede Guidon. Desde que se restabeleceu no Brasil, ela tenta provar, a partir das evidências encontradas nos sítios da Serra da Capivara, que a gente vai falar logo mais, como ferramentas, esqueletos, pinturas rupestres e outros vestígios que o homem chegou à América muito antes do que se aceita há 13 mil anos. Ela defende que o homem chegou muito mais do que 13 mil, 12 mil anos. Ela acredita que o ser humano tenha chegado mais antes disso.
né? Pelas evidências que ela colocou. O que seria a Serra da Capivara? Coronel José Dias, São Raimundo Nonato. É um dos sítios que fica mais ou menos no Piauí, certo? Nessa região, na Chapada. E mais de 1.200 sítios arqueológicos, milhares de pinturas rupestres, fósseis pré-históricos, humanos e animais, fogueiras, fogões pré-históricos. E o local, Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Pela avaliação, a datação é cerca de mais ou menos 48 mil anos antes de Cristo, certo? E isso fica mais ou menos no sul do estado do Piauí, ok? Foram encontradas pinturas rupestres, né? Pinturas nas pedras que mostram gravuras das lutas, a vida cotidiana desses primeiros homens, né? Os homens das cavernas, né? E isso é muito importante para entender que a vida pode ter vindo muito mais do que há 12 mil anos, 13 mil anos, mais ou menos 48 mil anos atrás, certo? Surge outra nova teoria do povoamento da América. Essa outra teoria é a chamada teoria dos sambaquis. Os sambaquis são um monte composto de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, né? Que são feitos de esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras ou ossos. É o resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais com dimensões e formas variadas. Ao longo da costa das Américas encontraram muitos sambaquis, que são carcaça de conchas, carcaça de animais marinhos, até restos de esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, foram encontrados aí. O que implica dizer que os primeiros agrupamentos humanos, eles viviam também nessas costas, né? Eles aportavam nessas costas, na costa para o mar, né? E eles não ficaram ali por muito tempo, ali era como se fosse uma espécie de cabana, uma passagem temporária, até eles conseguirem migrar para o interior do continente, tá certo? A palavra sambaqui tem origem tupi e a mistura das palavras tamba, conchas e qui, amontoado. Fizeram uma adaptação e colocaram sambaquis, mas poderia ser chamado também de tambaqui, né? Acho que é até o nome de um peixe, ok? Bom, gente, por hoje foi a nossa aula. Eu vou deixar disponível agora uma atividade baseada no assunto que estamos falando hoje, que é a questão das teorias do povoamento da América, ok? E desde já, eu muito obrigado e até a nossa próxima aula.